Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do canal Brian aqui Nerd. Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito polêmico, mas muito polêmico mesmo, que é Os Últimos Jedi. Você que é fã de Star Wars e já viu esse filme, imagino eu que ou você ama muito ele, ou você odeia muito ele, porque é um filme que dividiu muitas opiniões. Mas no vídeo de hoje, nós iremos falar o porquê que as pessoas odeiam tanto e amam tanto esse filme. Fique com a gente! Mas antes do nosso vídeo, vamos a uma apresentação rápida de nossos patrocinadores. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Então, galera, Star Wars Os Últimos Jedi foi um filme lançado em 2017. Eu, particularmente, não vi esse filme nos cinemas. Eu esperei ele sair dos cinemas para poder ver ele. Não me lembro na época como foi, porque eu acho que eu não tava com condição, tempo para poder ir ver. Então, acabei não vendo. E aí eu vi ele depois que ele saiu do cinema. Gostei do filme particularmente, mas entendo a opinião de quem não gostou. E agora vamos à análise do porquê, primeiramente, as pessoas não gostaram. Primeiramente, as pessoas não gostaram de Os Últimos Jedi, por quê? Os Últimos Jedi foi um filme que quebrou muita expectativa de muita pessoa. Primeiramente porque o diretor do filme, Rian Johnson, ele tem esse costume de fazer filmes que quebram expectativas, né? E não foi diferente com Os Últimos Jedi. Logo de cara, na primeira cena, né, que já é uma cena já ligada ao Despertar da Força, o primeiro filme dessa trilogia da Disney, o Luke pega o sabre de luz da mão da Rey e joga pra trás. Todo mundo que é fã de Star Wars, acredito eu, que quando viu essa cena deve ter pensado assim: poxa, caramba, eu imaginava que ele ia fazer qualquer coisa, menos isso. Imaginava que ele ia ligar o sabre de luz, que ele ia chorar, que ele ia fazer qualquer coisa, mas jogar o sabre de luz pra trás foi uma situação assim que praticamente ninguém esperava acontecer. E depois, o decorrer do filme também, o Luke se escondendo na ilha, se tornou aquele eremita que só vive ali para sobreviver, totalmente desconectado da força, se negando a voltar pra guerra, né? Para ajudar a Leia, ajudar todo mundo, a resistência ali, a rebelião, resistência. E foi assim uma quebra total assim de expectativa. Porque todo mundo esperava um Luke que fosse pra cima, que fosse lutar, aquele herói de guerra e tudo mais. Que ele saísse do seu exílio e se apresentasse pra batalha. Mas não foi bem isso que aconteceu. Outro problema também no filme também foi o enredo no meio do filme, aquelas cenas do cassino e tudo mais. Foi uma coisa assim um pouquinho maçante, né? E eu acho que também desperdiçaram muito o personagem do Finn nesse filme. Foi muito maçante essa cena. Até eu que gostei do filme achei bem maçante. Mas eu entendo o contexto daquela cena de mostrar que a guerra não é algo bom, tanto do lado da rebelião, da resistência, como do lado ali da primeira ordem. Os dois compram armas muitas das vezes do mesmo fornecedor. Quem se beneficia com a guerra é só ele, só os fornecedores, né?
o decodificador ali, ele fala muito sobre isso uma determinada cena tal. Não gosto do personagem dele. Acho um personagem assim que eu achei bem sem sal. Não gostei muito do personagem dele. E a Rose também, né? Que recebeu uma chuva de críticas na época também pelos fãs. Muita gente criticou a personagem dela tal. O Finn, como eu já disse, teve uma participação grande no filme, mas eu acho que foi meio que inútil. Essa parte do filme poderia ter sido tirada. Eu acho assim que o filme é bom, mas essa parte é muito desnecessária. E eu acho que isso que irritou muitos fãs. Uma trama que não teve resolução, não teve uma solução ali. E também não acrescentou em nada, né? Porque no fim eles não conseguiram resolver nada e teve que resolver de outra forma. Outra parte também que as pessoas também ficaram muito decepcionadas. A morte do Snoke. O Snoke era um personagem que a gente viu assim brevemente no primeiro filme, né? Através de hologramas e tal. Só que todo mundo tinha uma dúvida de quem era o Snoke, da onde veio o Snoke, o que ele tinha feito antes durante a batalha do Império, quando o Luke ainda estava enfrentando o Vader e o Imperador. O que ele deveria estar fazendo ali, se ele era um discípulo do Palpatine, várias e várias e várias e várias dúvidas. Só que, mais uma vez, o Rian Johnson foi lá e quebrou mais uma expectativa, matando o Snoke, né? Que foi uma coisa assim que surpreendeu a todos, principalmente a mim. Eu fiquei muito surpreso porque pra mim eu achei que o Snoke ia ser o grande vilão. Só que depois o filme deu uma abertura pro Kylo Ren virar o grande vilão da série. Só que o que acontece? Depois vem a Ascensão Skywalker, que eu vou falar mais lá na frente, que acabou quebrando tudo isso e jogando tudo no lixo. Outra coisa também que muitos fãs também não gostaram foi a batalha final, quando o Luke luta contra o Kylo Ren. Você me diz assim, você que gosta: nossa, mas foi muito legal essa batalha e tal. Mas muita gente não gostou por quê? Primeiramente, Luke não estava ali. Era só uma projeção que ele fez do outro lado do universo. Mas muita gente não gostou. Teve gente que achou que ele deveria estar ali pessoalmente, que ele deveria se sacrificar ali pessoalmente. Mas ele não fez isso. E muita gente também não gostou dessa luta, né? E não gostaram também da morte do Luke. Acharam que deveriam ter matado a Leia. Muita gente pensa assim, que a Leia deveria ter morrido e não o Luke, né? E acha esse filme desnecessário. Muita gente acha esse filme desnecessário. Acha que esse filme Ascensão Skywalker deveria ser refeito, né? Ou deveria refazer toda a trilogia, descartar tudo e fazer uma nova trilogia, porque as pessoas acham que Os Últimos Jedi não se conecta ao filme do Despertar da Força. Eu posso dizer que ele não se conecta com a Ascensão Skywalker, mas com o Despertar da Força eu acho que ele se conecta. Ele é um filme que ele quebra expectativas. Ele não é um filme que desconecta do primeiro. Agora vamos aos pontos positivos de Os Últimos Jedi. Primeiramente, a quebra de expectativas. Muitos fãs que gostaram de Star Wars Os Últimos Jedi gostaram dessa trama com quebra de expectativas. De um Jedi, por exemplo, como Luke, que todo mundo via como uma esperança, como o Jedi Salvador, se isolar. Se isolar de todo mundo, ficar distante das pessoas, desistir da sua escola Jedi, desistir de tudo. E principalmente mostrar que ele pensou
em destruir, ou até mesmo em matar ali a sangue frio o seu próprio sobrinho. Eu achei um pouco pesado essa parte dele pensar em matar o sobrinho dele, mas o fato dele se isolar, dele deixar de ser um mestre, dele se desconectar da força por causa desse erro dele, eu achei super sensato. Gente, acredito eu que muitas pessoas que gostaram viram o Luke mais humano. Deixaram de olhar esse Luke tão herói da pátria, do herói da galáxia e tudo mais. Porque ele mostra ser um humano como nós, né? Cheio de falhas e erros. E mostra que ele não é uma pessoa super poderosa a ponto de não querer desistir. Às vezes a gente pensa em desistir quando a gente se depara com um grande problema, quando a gente passa por um grande problema na nossa vida, e a gente pensa em desistir e muitas das vezes a gente desiste. E aí tem que acontecer algum chacoalhão, alguma coisa pra gente ir lá e lutar contra aquele problema e tudo mais. E é o que acontece com o Luke. Ele desiste, ele vai lá e se isola de todo mundo, se fecha pra força, fica ali escondido e a Rey tem que ir até lá e falar com ele e acontecer toda aquela situação pra ele poder mudar a opinião dele. E o mais nostálgico de tudo é quando aparece o Yoda e fala todas aquelas mensagens pra ele sobre o mestre e o aprendiz. E aí ele muda a sua perspectiva. Mas precisou acontecer tudo aquilo. Então eu acho que essa primeira quebra de expectativa do Luke se tornar um Jedi solitário que se isolou de tudo, eu acho isso muito comum, muito normal. Eu não achei isso insensato, eu achei muito sensato. Porque ele precisava fazer isso. Outro fator também que fez muitos fãs gostarem do filme foi o treinamento da Rey com o Luke. Que ele mostra o que é a força, como a força trabalha e tudo mais. Tem as cenas também para tirar uma risada das pessoas. Aquela cena dele passando a pena na mão dela, pra ela achar que era força. E também a cena que ela fala o que é a força pra ele. Que ele pergunta o que é a força e ela fala. Não, a resposta é muito engraçada. E muitos daqueles que veem os filmes de Star Wars e não se atentam muito nas coisas, acham que a força é aquilo, realmente. Mas aquele treinamento foi muito legal, achei bem necessário, muito diferente. Outra quebra de expectativa também positiva pra mim desse filme, algo positivo, é que a Rey era ninguém. A Rey ela não era filha de ninguém até então. Ela não era filha de Palpatine, de neta de Palpatine. Os pais dela não eram ninguém. Simplesmente os pais dela eram pessoas comuns que abandonaram ela por bebida e ela era poderosa na força. Foi algo muito legal que eu achei desse filme. Que eles tiraram essa expectativa de que os únicos que são poderosos são pessoas que têm o sangue Skywalker ou o sangue de qualquer outro Jedi, que tem algum outro Jedi na sua descendência. Não, a força poderia se manifestar numa pessoa que não era ninguém. Como a Rey, até o segundo filme a Rey não era ninguém, era filha de ninguém. Nasceu num lugar praticamente abandonado, muito parecido com o Tatooine, Jakku, né? E é isso. Mas o outro filme foi lá e estragou isso daí, né? Que eu também vou falar sobre isso, sobre a questão do outro filme mais pra frente. Outro fator que foi mais, no caso, misto, é o fator daquela general que aparece no início pro meio do filme, que ela se sacrifica para poder salvar o pessoal da resistência.
Aquela cena é muito, mas muito bacana. E eu imagino que quem viu esse filme no cinema deve ter ficado chocado quando viu essa cena. Que é uma cena que fica em silêncio por um determinado tempo, assim, pra gente olhar e a gente pensar, caramba, que da hora essa cena. Mas muita gente também não gostou da personagem, da cena, do contexto que ela foi colocada. Mas teve gente que gostou. Eu particularmente eu fico no meio a meio ali. Uma das últimas expectativas que as pessoas mais gostaram também foi o fato do Kylo Ren se tornar o grande vilão. Ele matar o Snoke foi algo assim que mudou a chave do filme. Mudou totalmente. Eu gostei porque ele fez o que o Vader não conseguiu fazer com o Imperador. Ele mesmo foi lá, matou o grande vilão do filme e se tornou o grande vilão do filme. Ali abriu uma porta gigantesca para no próximo filme ele ser o grande vilão e lutar contra a resistência. Mas que também foi destruído e jogado fora. E o último grande fator que o pessoal que gosta de Os Últimos Jedi adorou foi o sacrifício do Luke, né? O sacrifício do Luke para poder salvar a resistência. Eu entendo o porquê que ele não estava lá pessoalmente. Ele não queria enfrentar o Kylo Ren. Tá na cara. A cena mostra isso, que ele não queria enfrentar, ele não queria lutar, ele não queria derrotar o Kylo Ren. Tanto que ele não ataca, ele só se defende e ele se sacrificou para poder abrir espaço para resistência poder se reunir e poder lutar contra a Primeira Ordem. E um bônus, outra cena também que chamou muita atenção das pessoas foi no final, aquele menininho olhando as estrelas e ouvindo aquelas histórias sobre o Luke lutando contra a Primeira Ordem e mostrando que qualquer pessoa pode ser poderosa na força. Não precisa ser descendente de Skywalker, de Palpatine, ou seja lá de quem for. Só precisa ser escolhido pela força. E isso é uma das coisas que eu mais gostei no filme. Mostrar que a força é que escolhe a pessoa e não o sangue. Agora eu vou às considerações finais, que envolve a ascensão Skywalker. Bom, como eu disse que ia falar no início do vídeo, a ascensão Skywalker fez tudo isso ser jogado no lixo. O sacrifício do Luke, o treinamento do Luke, né, com a Rey, o Kylo Ren ser o grande vilão do filme, da Primeira Ordem, né, liderando ali a Primeira Ordem, também foi jogado no lixo, porque trouxeram de volta o Palpatine. Outra coisa que também foi jogada no lixo foi mostrar que a Rey era ninguém, né, que ela simplesmente foi escolhida pela força, né, foi jogado no lixo isso também. Inúmeras coisas, e também mostrar aquela cena que mostra o menininho olhando para as estrelas, tal, segurando a vassoura como se fosse um sabre de luz, também foi praticamente descartado. Tudo aquilo mostrando que a força poderia escolher a pessoa, mostrando aquele lado mais sombrio, mais melancólico de um Jedi, foi descartado. Porque os fãs não gostaram, muitos fãs não gostaram do filme, muitos fãs gostaram, mas a Disney escolheu agradar aqueles fãs que não gostaram e fazer um filme diferente do segundo. Em vez de fazer uma continuação ali como o Kylo Ren como grande vilão, não, fizeram o contrário. Colocaram o Palpatine de volta, trouxeram ele do nada e acabaram destruindo tudo aquilo que foi construído no segundo filme. Que, pra mim, se o segundo filme tivesse... o terceiro filme tivesse sido feito pelo diretor do segundo, teria saído muito, mas muito melhor. Teríamos visto um Kylo Ren como grande vilão, que era o que deveria ter acontecido, né?
E teríamos visto talvez até ele ser derrotado, ele não voltar pro caminho da luz e tudo mais. Sem contar também as piadinhas também que tem no terceiro filme, falando mal do segundo. Nítido aquela cena que o Luke, ele pega o sabre de luz que a Rey tá jogando no fogo e fala uma palavra mais assim, mais ou menos assim, não jogue, a arma do Jedi precisa de mais respeito. Gente, ali tá nítido que é uma briguinha de diretores. E acabou que estragou o filme. Estragou. Quando eu fui ver esse filme da Ascensão Skywalker nos cinemas, eu odiei. Eu já sabia que eu ia odiar, porque eu já tinha visto as críticas, mas fui ver porque eu sou fã de Star Wars e odiei. Foi uma continuação que acabou com o filme, acabou com a trilogia. E fez um filme não se conectar ao outro. Trouxe um vilão de volta que simplesmente veio do nada, sem ser explicado, e foi embora também do nada. Bom, galera, esse é o vídeo sobre Os Últimos Jedi. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você gostou do filme, deixe o seu comentário aí por que você gostou. Se você não gostou do filme, deixe o seu comentário por que você não gostou, ok? Fique com Deus e fui! Who are you? Ray Skywalker.